Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Olá, eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Tô bem nessa semana aí que a gente teve um golpe, né? Acho que toda mulher nesse país teve um golpe com essa história do estupro culposo. Sim. Para mim bate no lugar da misoginia, né? No lugar desse machismo estrutural e dessa perseguição sistêmica, né? Do gênero feminino. Enfim, na verdade, acho que é de tudo que escapa também de uma construção normativa dos gêneros, e que nesse episódio em específico, eu acho que demonstra, apesar de toda a crueldade, de toda a podridão, né, que fica escancarada, também demonstra o quanto o nosso corpo, né, é ameaçador. Porque ali vendo as cenas do julgamento, né, uma mulher sozinha, em frente a 3 homens, sendo super atacada, né, o tempo inteiro. E por quê, né? Por que esses homens tão violentos e na defensiva? Eu acho que também há um medo aí oculto muito grande do que pode esse outro corpo. Exato, nossa, é muito bom você falar disso. É bem isso, né? Da onde vem tudo aquilo, né? Onde se criou essa maneira de tratar o outro, a mulher, e aquela pode se falar dessa forma, mas aquela não, a minha filha não, mas você sim. Da onde vem esse direito, né? Essa liberdade, esse precedente de se achar no direito de falar isso, né? Da onde saiu, né? Essa é uma... E a gente sabe da onde, né? Mas é tão profundo, né? Tão dentro que não conseguem enxergar, só conseguem distorcer e se defender da questão e não conseguem enxergar a diferença e a violência ali, né? Sempre tem a esquiva e o passo atrás de que não, mas veja aqui, aí aponta, não, mas olha aqui, aí aponta. É uma atitude assim muito covarde. Muito covarde, e tem algo também de um âmbito jurídico, né, moral, que eu acho que expande para muitas outras questões, que é essa desconfiança da vítima, né? Então, a pessoa que sofre, né, uma situação abusiva, seja ela qual for, nesse caso a gente está falando de uma violência sexual, mas acho que isso respinga para várias violências. Essa pessoa já está violentada e ainda se questiona, né? Sim. Como Ela se precisa se pudesse justificar. haver, exato, como se pudesse haver uma justificativa para o sofrimento. E isso eu acho que é uma coisa que me impacta muito, porque eu acho que isso, quando eu digo que se expande, eu acho que isso está em várias maneiras também de como o sistema jurídico, né, funciona. E aí, assim, claro que eu não quero entrar em nenhum discurso que pode ser até perigoso para um entendimento de democracia, mas eu acho que as instituições precisam muito ser revistas, né? Sistemas jurídicos, sistemas legislativos,
E mesmo os códigos sociais, e não sei se você viu também, tá rolando as eleições dos Estados Unidos, e aí tá nesse impasse, né, da contagem dos votos, e alguém publicou ontem um mapa que falava assim, se fossem só as mulheres que tivessem votado. E aí, já assim, era tipo quase todo o mapa lá da corzinha azul dos democratas, né? Uhum. Então, eu acho que o espaço institucional ainda é muito marcado pelo machismo estrutural e pela misoginia, e não vejo, não é entrar num binarismo ou numa política de representatividade reversa, mas eu não vejo um outro caminho de mudança que não é uma transformação, né, na representação desses espaços, enquanto não tiver muitas mulheres assim. Na verdade, eu Uhum. acho que deveria ter mulheres, né? E Sim. outros corpos, sair dessa normatividade. Eu acho que aí você fez lembrar daquele vídeo, né, que eu falei, da Maria Homem falando, né, de que ela explana, assim, a relação de que o futuro vai ser feminino ou ele não vai ser, né, porque É, a tendência é essa, ou aceita que não dá mais para ter essa postura verticalizada e determinante, né, e limitante, né, tóxica, ou não vai ter futuro, não vai, ou vai se acabar mesmo, né, vai ter uma ruptura enorme aí de visão de mundo mesmo, assim. e É até muito. simbolicamente, né, quando a gente vê esses homens de terno como um símbolo de civilização, né, acho que até o século XX foi, né, o ápice, esse homem de terno. Uhum. Hoje eu acho assim um símbolo tão pobre, tão triste. Fracassado, uhum, decadente, Exatamente, né? Uhum. decadente. Não, não, para mim isso não representa mais civilidade alguma. Então acho que tem uma transformação também de imaginário, de símbolos, que é Sim. urgente. E tem homens também que nesse universo sofrem, né? E não querem mais se ver de terno porque não se reconhecem mais nessa figura de credibilidade por conta dessa roupa, né? Do que representa. Sim, Então sim, eles e mesmo quem resistem. sai dessa lógica binária também, né, que eu acho que é Uhum. um movimento que tem muita potência. Outra coisa que eu pensei em falar quando você estava falando, né, dessa reverberação, né, da cena, do vídeo, para mim afetou assim, ressoou de uma maneira que eu fiquei curiosa, assim, não estava tanto num universo comum e o que aconteceu comigo foi um espelhamento assim de experiências que eu vivi, mas assim muito muito antiga, assim, que eu me Eu dei acho que conta, isso é uma das então era coisas isso, chocantes. Acho que isso é uma das bem no, coisas mais uhum, chocantes, que eu acho que toda mulher, de alguma medida, sentiu um espelhamento ali. sim, de, Mas fala de, da tua de experiência. eu emergiu memórias assim, né, dessas experiências de infância mesmo, e uma coisa assim, tanto assim no nível, tipo, então é por isso que eu não falei aquilo, é por isso que eu não escolhi aquela roupa, é por isso que eu me senti mal quando eu escolhi aquela roupa, porque era esse julgamento e o medo desse tipo de exposição que eu temia. Era isso que parece que amplificou assim de uma maneira tudo aquilo que de alguma forma eu temia, eu já temi, eu já experienciei, já passou por mim, já reverberou, né? Já tive o trauma disso, não dessa forma online, nesse mesmo contexto, mas com esse confronto, né? Do outro dizer quem você é e o papel que te coloca e o quanto que isso fere, né? O quanto que isso é violento, o quanto que isso é demorado para entender que a fala do outro não vai te colocar no lugar, que aquilo é uma ilusão, que aquilo é uma invenção, que aquilo é uma violência, né? Então foi assim de uma
e muitas facetas, muitas experiências assim vieram à tona de uma maneira bem singular. Então, o que eu achei curioso foi isso, porque não é uma bandeira, não é uma... O que me tocou e que me afetou, a vontade de trazer e falar disso, também é porque eu preciso, a gente conversando, eu preciso pôr para fora, eu preciso falar, eu preciso mover, eu preciso curar, porque mexeu demais comigo, de uma forma bem singular, assim, né? E imagino que todas as mulheres tenham tido isso, mas que tem muitas que se apoiam para conseguir passar por essas emoções. Elas precisam entender que é um sentimento comum e não singular, para poder atravessar, né? E eu consegui entender que aquele que era comum era também muito singular, assim, era muito muito necessário mover e curar em mim, assim. Eu sinto nisso que você está falando essa importância também de uma discussão ampla e coletiva, porque às vezes é isso, né? As coisas são tão estruturais que para a gente transformar é difícil. Até hoje, por mais que a consciência sobre os abusos, né? Sobre essas repressões, eu tenha muito mais consciência disso, eu ainda me pego me justificando, pedindo desculpa quando assim, a pessoa está me violentando, eu falo, olha, desculpa que você está me violentando porque eu estou errada por isso. Enfim, eu ainda me pego fazendo essa... introjetando, né? Todas essas Exato. violências. E eu sinto que quando tem uma conversa coletiva, eu tanto me fortaleço para falar, não, realmente eu não tenho que pedir desculpa, eu tenho que falar, olha, você está me violentando e ponto, quanto vai aclarando esses micro lugares aonde eu ainda tô com toda essa estrutura patriarcal, hegemônica, introjetada em mim, que eu acho que é aí que é super complexo. Exatamente. Isso para mim foi assim, porque como eu fiz essa reverberação no singular, eu entendi que não era o outro, e sim eu que estava permitindo, porque aquilo estava agindo em mim, aquela forma de não conseguir dizer não, porque eu não poderia dizer não por alguém que deveria ser atendido, eu teria que estar servindo, né? Teria que estar atendendo e não confrontando esse condicionamento, essa adequação, esse jeito de sempre honrar e homenagear, não sei, é uma coisa assim, parece que estar a serviço mesmo. E aí parece que a gente, de alguma forma, eu me apropriei, falei, não, então sou eu. Esse lugar, o quanto o coletivo faz que a gente espelha na gente o que é singular nosso, porque aquilo só ressoa nas nossas memórias, né? E no nosso, daquilo que a gente enxerga e se afeta por aquilo que a gente vê em comum no outro, e o quanto que a nossa voz também faz com que outras pessoas espelhem e afetem eles na singularidade de cada mulher, né? Que possa ouvir a gente e mover nelas, né? Uma luz, uma identificação, um ressoar aí que busque a cura e que busque um entendimento mais aprofundado nisso, de que não tem que pedir desculpa mesmo, tem que se fortalecer e entender onde que estão as facetas de que não pode fazer alguma coisa, não pode fazer, por onde que está vindo esse tipo de comportamento, né? Tá imposto, sim, mas é uma coisa tão estrutural, tão antiga, tão arcaica, tão decadente, e que a gente, de alguma forma, atua também em micro ações, né? Micro encontros, micro atitudes, né? E que não é se privar, claro, não é se privar. Super. Uau! Então... hoje, sabadão. Isso, hoje acho que é bom a gente falar que hoje é dia 6 de novembro? 6 de novembro, 2020. E
E vamos falar então, né, da nossa convidada, que acho que tem muito a acrescentar. Muita. Sim, apresenta ela pra gente, É a Ju. Catiusca, gente. Uma queridíssima. Quando eu vim para Curitiba, ela estava na minha turma em 2000, há 20 anos atrás. E é isso, desde lá, cada uma foi traçando as suas, né, sempre dentro da dança, mas cada uma na sua linha, assim, né? Eu fui dança contemporânea, teatro, pesquisa e vídeo e tal, e ela, desde a faculdade, a gente fez na mesma turma a faculdade também, na mesma turma de dança, na FAP, e aí ela foi para dança de salão. E foi Que lindamente legal. para dança de salão. E aí sigo ela e ela começou a postar essas questões e começou a relatar. No começo da pandemia, olha, até nós duas nos aproximamos com a pandemia, né? E até eu e ela, assim, porque daí ela teve que postar coisas online, né? Aulas online, e mover coisas mais online, embora ela estava mais na faculdade, dando aula, mas ela começou a produzir conteúdos online, e esses conteúdos começaram a ser mais nessas questões do assédio, né? A mulher dentro da dança de salão. Babado. Isso, e aí começou a pipocar, né? Pipocar a questão, e eu comecei a seguir mais, a ouvir mais ela falar. E é isso, eu acho que a gente tem uns próximos minutos aí de muita escuta lindíssima da experiência dela, assim. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Ela entrou! Olá! Oi, Cati! Bem-vinda! Bom, Tudo bem, Catiusca, e você? tudo bem. Lutando aqui, como todas nós, né? Sim! É, Ai, muito bem-vinda, Cati. Estou muito feliz. A gente demorou um pouquinho com a nossa conversa, introdução, eu e a Não, fica Paula. tranquilo. Eu sei que a gente tem. São muitas pautas, muitas coisas, né? Fiquem tranquilas. Eu é que agradeço o Então, convite, tá? linda. Eu te muito obrigada por apresentei. vir conversar. Imagina. Então, acho que a gente pode começar. É isso. Primeiro você. Eu faço uma perguntinha. Tô começando a fazer essa perguntinha brincalhona, mas eu acho que é bem legal. Seja bem-vinda e conte pra gente quem é você na ladeira. Nossa! Ótimo. Eu me considero, então, nessa ladeira, uma mulher em desconstrução, né? Uma mulher, eu acho que é nessa desconstrução diária, assim. Então, eu venho de um campo da dança, né? Que é a dança de salão, que é um campo muito, com estereótipos muito determinados, né? Então, eu me sinto, assim, nessa construção como mulher mesmo e como uma... Na dança de salão a gente tem muito esse termo, né? Uma dama, né? Que ótimo. Tanto que eu já vou falar um pouco, né, no doutorado, eu faço doutorado em educação, e eu brinco mas é uma brincadeira muito verdadeira, que assim, o primeiro capítulo da minha tese, eu começo o capítulo falando, né, eu já fui uma dama, né, não sou mais, mas eu já fui uma dama, então a mulher se posiciona, né, então falando dessa ladeira, eu adorei a conexão, o quanto a gente se posiciona na sociedade e o quanto a sociedade nos encaixa nesses padrões, né? Então eu me sinto justamente como essa mulher que hoje
tenta se perceber, tentando tirar todas essas amarras, e são amarras muito difíceis, né? Porque elas são amarras muito históricas, né? Elas são culturalmente construídas, né? Então, é muito difícil hoje em dia a gente saber o que é nosso, né? Que percepções são nossas, né? E eu comecei esse despertar, vamos dizer assim, né? De, opa, essas amarras aqui, elas não são minhas, mas são minhas também, né? Quando eu fui me dando conta de que esses lugares que a gente assume não são nossos, né? Então, Nossa, é incrível você falar isso. Então eu brinco que uma vez eu estava conversando com um aluno e eu estava falando assim, não, mas um comentário, não sei porquê, eu comentei, mas eu me depilo porque eu gosto. Ele disse, será? Você já parou para pensar nisso? Quanto é socialmente construído em você e nas mulheres essa ideia, né? Então a gente tem esse mundo, né, androcêntrico que diz que a gente nem tem noção, né, do que realmente é nosso como mulher, o que a gente é, até onde a gente alcança. Então, vocês me perguntaram como é que eu me vejo nessa ladeira. Incrível te ouvir. Eu me vejo como essa mulher, assim, numa eterna desconstrução de realmente se olhar e dizer assim, não é esse. E era um papel, eu não me incomodava até muito tempo atrás em ser aquela pessoa que a sociedade molda, né? Então eu sou assim, né? Então, para vocês entenderem, dentro da dança de salão tem esse papel de realmente você assumir esse status da dama, né? Aquela mulher passiva que assume certos padrões justamente para ser reconhecida nesse meio, né? E que se você for perguntar para essas mulheres, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, elas não estão se sentindo incomodadas. E quem começa a se sentir incomodado, por algum motivo, eu digo que é uma ladeira abaixo mesmo, porque a gente começa a se questionar de tantos padrões e a gente vai olhando para a gente mesmo, para o meio onde a gente está, né? Para as relações sociais e familiares que a gente tem, e é só ladeira abaixo, né? E nunca então é alcançável, né? Você É interessante porque agora me vem uma imagem assim, que a gente postou aquela imagem da Pina Bausch, né, do Lamento da Imperatriz, ela caindo, subindo a ladeira, né? Depois a gente veio com o conceito da horizontalidade. Então hoje eu me reconheço indo para baixo porque eu não quero mais alcançar esse topo de padrão, né, feminino, porque é chegar lá e nunca conseguia, parece que a ladeira só aumenta, né? Então, muito interessante essa perspectiva de que é para baixo mesmo, que é horizontalizando. Mas exatamente. Exatamente. E um pouco dos meus estudos, né, então, assim, eu venho de uma formação de balé clássico, né, onde se espera sempre realmente uma construção de estereótipos, né, e depois vem esse desvio, né, vamos dizer assim, de tentar procurar outras ideias, né, dessa construção, e a gente o que acontece? Eu acho que a gente está sempre, não é sendo negativa, vamos dizer assim, mas eu acho que a gente está, se a gente não cuidar, a gente sai de um ciclo e acaba entrando em outro, né, com uma falsa ideia de que aqui eu estou conseguindo quebrar esse estereótipo, né? Mas até que ponto, né? Então, eu só fui conseguir startar, porque na verdade eu acho que eu estou no começo do despencar da ladeira, quando eu fui entender que é um jogo social, né? Então, e aí, quando eu entrei no doutorado, que eu comecei a trabalhar essas questões, eu fui justamente entender dessas violências, né? Então, hoje eu trabalho com um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, que ele vai falar justamente sobre a dominação masculina e a violência simbólica, né? E aí me chamou muita atenção porque reverberou muito no meu corpo, porque o que o Bourdieu fala que essas violências simbólicas,
o problema delas é que elas são sutis, então elas são naturalizadas pela sociedade, né? Que faz com que a gente consiga compreender por que de um caso por exemplo, com a naturalização, né? Então, eu sempre digo que o que mais me assusta não são aqueles, geralmente são homens, mas a gente sabe que tem mulheres também que são contaminadas com isso. O que mais me assusta, às vezes, não são essas pessoas que dizem assim, mas ela quis, ou enfim, né? A gente escuta tantos absurdos, né? Mas o que mais me assusta são as milhares de pessoas que acompanham esse raciocínio. Então a gente vê o quanto a violência, essa violência simbólica mesmo, assim, que diz que tá no nosso pensamento, que faz a gente pensar assim, mas também, né, colocou aquela roupa, mas também se comporta daquele jeito, mas também por que estava na boate? Mas também por que bebeu? Porque, sabe? E eu digo que eu acho que eu não vou estar viva para ver isso, mas devia ser natural uma mulher poder sair na rua sem medo, né? Algo que... E hoje não é. Então a mulher naturaliza. Quantas de nós, né, não teve que pensar na roupa que vai colocar para vestir um dia na vida? Então, olha como é invertido os valores da nossa sociedade, né? Hoje espera-se que a mulher, ela já naturalmente, ela tenha que vai vestir para sair, né? Que a mulher naturalmente, ela tenha que realmente ter um cuidado de andar na rua, né? Então isso ficou tão naturalizado que são essas questões, são esses questionamentos dos valores, né? Então, quando você começa a questionar esses valores, é que você vai ladeira abaixo, perfeitamente como você disse, que é a questão de, não, eu não quero mais esse topo. Esse topo aqui não me pertence, né? E aí a gente vai ladeira abaixo mesmo, né? Às vezes é sofrimento e às vezes é esse movimento que a gente está fazendo, é uma ladeira abaixo, ladeira abaixo, não é forçada, ela é assim desvendada, né? Como se tirasse os véus dessa ladeira, de que esse topo ele não existe, de que esse padrão ele não existe, de que essas coisas elas só são violências para fazer com que a gente sofra mais, que a gente tenta se adequar e isso não vai, né? É uma ilusão que essa ladeira vai ser alcançada, né? Nossa, é muita coisa. Eu vou tentar fazer as vezes, porque você falou de tudo já, assim, mas talvez você consiga trazer, das coisas que eu pensei, você delineou, assim, lindamente tudo que eu pensei que eu queria ouvir de você, mas talvez você consiga pontuar, assim, para uma questão, por exemplo, né, da nossa experiência da dança, né, desse estereótipo, você conseguir, talvez, pontuar, ou de repente com um relato da sua história, ou com passagens que você identifica, por exemplo, na dança clássica tem essa estrutura, que essa estrutura afeta as escolhas no futuro, né, individualmente, singularmente de cada mulher, mas que isso cria, né, um universo de que depois aquilo... Quais são as coisas simbólicas, né, da dança? Pode ser, e daí você pode trazer o teu universo de dança de salão, os gestos simbólicos na prática da dança que afetam as escolhas no real, né? Acho que é essa. Né? Claro. Perfeito. Então, assim, eu vou trazer, e é realmente essa minha imersão de estudo, né? Então, assim, o Bourdieu vai falar desses campos sociais, né? Então, assim, cada campo social, ele tem disposições, essas disposições regulam esse campo, né? Então, por exemplo, para eu me sentir um sujeito participante desse meio, aí eu vou pegar um meio, por exemplo, que eu gosto bastante, que é o meio acadêmico. Para você se sentir pertencente a esse meio, e não só pertencente, como ter um status, você precisa alcançar algumas coisas. Então, linguagens específicas. Por exemplo, quanto mais artigo eu tiver no meio acadêmico, eu vou alcançando status.
né? E aí vocês podem me dizer assim, mas ok, né? Tem que ter. Mas na verdade isso é tão naturalizado que as pessoas elas não se questionam, é aí que é o problema. As pessoas elas não param para se questionar, mas por que se faz isso, né? Então, no meio, né, quando eu comecei a formação do balé clássico, chegou um tempo, quando eu me lesionei, eu vi que eu não era mais útil para aquele campo social, porque eu não tinha mais serventia. É aí que vem esse questionamento, né? Opa, peraí. Eles formataram um corpo, né? Porque tem uma formatação corporal, né? Isso é muito pesado, vamos dizer assim, né? Então a gente sabe os estereótipos, a gente sabe o que se encaixa num balé clássico e que não se encaixa. Então eu tenho um corpo formatado para o balé clássico que agora não serve mais. Né? Então acho que esse foi meu primeiro start, assim. A relação de a gente levar para a vida, né? Então o Bourdieu fala muito dos jogos sociais, por quê? Porque nós somos o mesmo corpo, o corpo que habita, né? Eu gosto muito dessa expressão. Eu sou a mesma pessoa, né, que sou moldada ele fala do hábitos primário. Então, o hábitos primário é a nossa relação familiar, né? E o hábito secundário é nesses campos que a gente vai permeando a nossa vida. Então, por exemplo, é claro que o balé clássico te molda, eu acredito que assim, qualquer especificidade da dança vai te moldar em certos padrões. E você leva isso para a vida. E também ao contrário, né? A sua criação te leva a alcançar certos campos sociais, né? Então, o que eu vejo? Tinha sempre no balé clássico essa relação de obedecer, né? Então, você tem que estar a tal hora, vestida com uma roupa tal, que geralmente tem uma relação com rosa, né? Que parece assim, tão clichê, mas é tão real, né? É o rosa, é o etéreo, é a bailarina intocável, ela é frágil, né? E essa formação dessa mulher que é frágil, né? A frágil aos olhos das outras pessoas, ela não é real, né? Então tem aquela história da bailarina, né? Todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. É muito forte isso, né? Então a bailarina ela não pode ter dor, ela não pode ser frágil, ela não pode ser louca, né? A mulher não pode ser louca, né? É a história das bruxas que a gente fala, né? As bruxas foram todas essas mulheres que saíram dos padrões, né? História das bruxas, porque eu tenho essa sensação que a caça às bruxas é infinita. Me parece que é antes da Idade Média, né, em culturas antigas também, como grega, como cultura indiana, onde a mulher está sempre comparada ao animal, e muitas vezes nesse lugar da reprodução também, né, esse corpo que reproduz. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção. Aí a gente atravessa a Idade Média com essa objetificação, né, e ao mesmo tempo demonização do corpo da mulher, e chega num mundo moderno, num mundo contemporâneo, com esse controle social que você está falando o tempo inteiro, né, que eu acho que ainda é um aprofundamento dessa caça às bruxas, porque vai para essa conduta, essa fala que você trouxe agora, né, de impedir que seja louca. E assim como você está apontando esse lugar onde a dança vai construindo um condicionamento para uma ideia de mulher que para mim tem a ver com esse bela, recatada e do lar, sabe? Eu também pergunto quais são as caças à bruxa que estão nesse ambiente da dança, porque também percebo que isso vai ficando tão introjetado na gente que às vezes a gente vai reproduzindo caças à bruxa ao invés de ir desconstruindo esse sistema, né? Como você está falando. Exatamente. E sempre me incomodou essa ideia quando eu conversava com as pessoas. No começo dessas minhas inquietações, me incomodava esse fato assim, tá, mas sempre foi assim, né? O homem é mais forte, a mulher é mais frágil. Os povos pré-históricos, o homem ia caçar e a mulher ficava em casa, né? Ficava na caverna. E sempre me incomodou muito essa história, né? Então, quando eu começo a estudar para o projeto de tese e a gente vai
desvelando isso, a gente vai vendo que realmente é uma construção totalmente social, né? E que essa caça às bruxas, ela é muito simbólica nesse sentido de vamos calar de todas as formas esse poder feminino, né? Então, assim, aí eu fui estudar a maioria dos filósofos, por exemplo, de Platão, Aristóteles, já vai falar de um corpo diferente, um corpo feminino diferente de um corpo masculino, e já vai se inventar uma fragilidade nesse corpo feminino, numa suposta, como é que eu vou dizer assim, é como se fosse uma incapacidade, né? Uhum. Nós sabemos que os corpos são diferentes e ok, mas se foi instaurado uma incapacidade feminina, nos acompanha, isso é muito histórico, né? Então, eu acredito que é importante a gente entender que quando o nosso pensamento começa a alcançar uma outra dimensão, são tantas camadas que a gente tem que ir tirando, e até para a gente entender a sociedade. É muito difícil as pessoas se darem conta de que isso foi construído socialmente, né? Essa fraqueza, essa incapacidade da mulher, porque são tantos pontos, né? Então a mulher é incapaz pelo seu corpo, que é mais frágil, é diferente. Como a mulher não conseguia germinar ideias, ela não tinha razão, ela tinha que germinar filhos. Porque era Essa história da reprodução, como é colocada, né? Não pensa na vida, é um lugar tão horroroso. E aí eu vou entrar nesse meio que hoje mais especificamente eu trabalho, que é a dança de salão, né? Então, esse condicionamento de que, além de eu ser uma mulher, eu preciso ser uma dama. O que é dama? Uma mulher específica da sociedade europeia, burguesa, branca, aristocrática do século XIV e XV. Ah, mas a gente carrega isso até hoje? Carrega. E o que acontece? É aí que é o perigo dessa naturalização da violência simbólica. Se faz de uma forma romantizada de que a mulher ela quer alcançar isso. Até a história da maternidade, né? É tão romantizado de que assim. E aí essa história da caça às bruxas vem muito disso. A gente tem sentido muito agora, porque assim, nós tivemos em março uma página que se chama Chega de Assédio na Dança, onde nós tivemos mais de 6.000 relatos de abusos, estupros dentro da dança de salão. Isso veio como uma bomba, né? E foi a partir disso que nós formamos esse coletivo, que é um coletivo feminista para dança, não só para dança de salão. E nós somos as bruxas agora. Por quê? Porque a gente está cutucando num vespeiro que estava ali e que ninguém mexeu. Todo mundo sabia que existia, né? Não teve uma mulher que não foi abusada. E quando a gente começa a mexer nisso, até as mulheres, por exemplo, até para mim, eu fiquei pensando, eu tinha muito essa sensação porque foi construído. Aí a dança de salão é um lugar tão bonito, é tudo tão... As pessoas são tão educadas, né? São pessoas de bem, né? E as pessoas carregam ainda isso. Então, essa relação das caças a bruxas, eu tenho sentido isso na pele agora, né? Porque nós somos as bruxas, porque a gente foi mexer num vespeiro e a gente foi tirar aquela mulher. Tô me sentindo audaciosa agora, né? Eu não consigo tirar ninguém do seu lugar, mas assim, a gente provoca todo dia mensagem assim, ó. Ah, eu nunca fui abusada na dança de salão, eu nunca fui assediada. E aí, quando eu vou levantando os pontos, a pessoa já para pensar, opa, esse mundo não é tão cor-de-rosa assim. Aquela bolha social, tá tão bom aqui, eu sou cortejada por um cavalheiro, né? E, olha, eu me sinto tão bem de salto alto, será? Então, a gente só tem esses questionamentos, será?
Porque não tem problema se eu quero pôr um salto alto, só que Tem quantas isso de às vezes nem reconhecer a violência, né? Como você está é a dizendo, de tão naturalização. naturalizado. Exato, é a naturalização que o Bourdieu fala. Esse é o perigo da violência simbólica, porque te faz ficar naquele. É como se fosse. Ele fala muito sobre isso, é como se fosse uma, uma crosta invisível, assim, que te deixa naquela. Enfim, falei um monte. Ai, eu queria fazer assim, muito, uma reflexão, porque moveu muito aqui, tocou bastante coisa, nesse lugar que você falou do desvio, né? Quando você acha que você fala, não, aqui eu tô quebrando, tô massa, então, na minha história, né? Então, daí da dança clássica, né? Aí da dança contemporânea, não, agora a dança contemporânea, tô arrasando aqui. Só que, puf, é o mesmo padrão. Aí, não, então o teatro, puf, era um desvio e me confrontava novamente com o mesmo padrão, né? De repente, aquilo, alguma coisa, não, mas é só uma bailarina que fala em cena, mas ainda não é atriz, ainda alguma coisa tinha que rebaixar, alguma coisa tinha que. Aí vai para o vídeo documentário, de puf, também, não, mas não é bem assim. E aí vai. Aí quando chega na maternidade, aí, né, depois de todas essas confrontos à maternidade. Daí a maternidade força, né? Me força. E eu realmente achava que a maternidade é nesse lugar romantizado mesmo, assim. Embora eu não reconhecia, assim, o estado maternar veio tudo junto como um padrão, tipo, é só assim que tem que ser. Não tinha da onde eu tirar outra referência, um outro modo de ser. Não, veio tudo junto e aí veio da mesma forma que veio aí o romantizado, veio a ladeira abaixo, o abismo, né? Forçada e não me reconhecia antes ter esse lugar romantizado. Só quando a maternidade veio, até me perdi aqui, gente. Viajei na experiência em mim aqui. Muito Mas é muito forte. legal isso. Muito forte tudo Você isso falou pra uma mim. frase que é muito boa, que é a experiência em mim. É desse lugar, esse é o nosso lugar de fala, que é muito importante, porque as nossas inquietações e essa relação com a sociedade nasce dessa experiência em nós, né? Então, assim, a gente tem, Uhum. para mim, assim, eu falo que eu ter que obedecer esse padrão, né? Então, nós somos hoje as bruxas que mexem nessa estrutura, né? Que falam assim, ó, peraí, não é tão bonito assim. Né? Então, assim, e várias pessoas dizem, mas são mulheres que não, são 6.000 relatos até hoje. Uhum. Será que é só uma incomodaçãozinha? Então, é nessa relação, assim, a gente de realmente se mexer em estruturas sociais, né? A gente fica num eterno pensar, né? A minha cabeça não para, eu acho que a de vocês também não, né? 24 horas, assim. Porque, então, são as experiências por qual cada um vai passar, né? Só que é esse o peso, né? Se a pessoa quer passar pela experiência da maternidade, que eu sempre fico pensando é o peso do romantizar. Então, Uhum. cada um vai passar por a sua experiência, seja da maternidade, seja, enfim, de quantos milhões de experiências que a gente tem, né? Mas a mulher carrega um peso muito grande em tudo, né? Uma responsabilidade que é isso. Seja frágil, seja amorosa, seja uma boa mãe, né? Seja uma boa esposa, seja, né? Seja milhões de coisas, né? Então isso que fica pesado. Por quê? Porque isso impede que a gente viva a experiência da nossa forma, né? Então até eu sempre fico me questionando assim, o que é meu de verdade? Então é bem isso, até quando a gente confronta, a gente fica pensando nisso todo dia no coletivo. A gente está confrontando, mas a gente não sabe para onde a gente está indo. Esse lugar que eu me perdi, que é exatamente, é muito sutil falar disso, que é exatamente aquele romantizado que eu desconhecia em mim,
que veio à tona com a maternagem, com a ruptura, né, daquele sonho romantizado, veio à tona a luz sobre aquela maior dor da ruptura, do romantizado, veio à tona a luz sobre aquilo que eu mais temia, que era ser mãe solo e carregar sozinha todas as coisas. Mas a libertação disso, de poder fazer isso e de não temer mais e ao mesmo tempo ser feliz, ter né, os frutos disso, eu acho que é muito curioso esse lugar da maternidade tão ambígua e tão dúbia, assim, de potência, né, de poder trazer essa experiência que foi muito dolorosa, né, mas que ela foi onde eu consegui romper. Por exemplo, a caça às bruxas, eu sempre fui a mais... já era julgada pelas escolhas, assim, sempre fora dos padrões. Mas a maternidade foi aquilo que me assentou num padrão e que me revelou esse lugar romantizado que talvez eu desconhecia na busca por um reconhecimento mais no mundo do desvio, né? E não no mundo do ladeira abaixo mesmo. É muito forte. Muito forte. Muito forte, é assim. Não, então, eu acho que é essa relação que a gente precisa pensar, né? Que eu amei esse tema do Ladeira Abaixo justamente por isso, assim. Eu acho que a gente não se preocupar muito aonde vai dar essa ladeira, sabe? E sim com esse movimento que ele é sempre um movimento que ele se iniciou e eu não tenho como frear, né? Então nem penso assim, nem que eu queira, eu não consigo mais parar, frear esse movimento. E o que eu sinto de muito positivo, vamos dizer assim, né? Porque é difícil a gente pensar em uma positividade se a gente vê a cada dia que a gente recebe uma notícia, parece que a gente está dando passos para trás, né? Uhum. Mas eu vejo que, assim, cada vez mais elas estão, no mínimo, incomodadas com o lugar onde elas estão. Por quê? Porque hoje a sociedade está fazendo isso, né? Então, quando o Bourdieu fala dos jogos sociais, a pecinha está me empurrando. Eu não consigo mais ficar ali, né? Então, ou eu tenho que me retirar, o que que é o retirar, né? Eu assumo uma posição, então assim, ó, eu vou ser mãe da minha forma, né? Dessa forma romantizada, ok. Só que toda hora vai estar te batendo algo da sociedade, né? Porque eu vivo na sociedade. Então eu sempre falo assim, eu sinto que, por exemplo, alguns homens, né, principalmente, da dança de salão, jamais vão mudar o pensamento, né? Jamais, porque não querem não querem isso. Né? O mudar dói, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender. O mudar dói. Então, eu falo assim, ó, que essa minha... primeiro que a reflexão nasce em mim, né? Se eu já tô diferente, ok. Se isso reverberar para as pessoas, tá tranquilo. Tem pessoas que eu sei que nem não vai chegar isso, né? Então, eu acho que é importante, e aí eu acho que tem uma responsabilidade da dança nesse lugar, sabe? Do papel da arte nesse lugar. Ótimo. Que aí é que a gente... Educação, Exato, aí é que a gente tem que pensar. Então, quando eu penso na minha trajetória, né, que eu saí lá do balé clássico e eu vou parar num doutorado em educação, onde, sei lá, se tem eu e mais uma pessoa trabalhando com dança, é muito, né? Mas por que essa trajetória? Porque é isso, é o lugar da dança como uma estrutura fixa, para ser um lugar de arte, né? E a arte, ela é o quê? Né? Então, é importante a gente pensar isso. A arte, ela está dentro da sociedade, então não tem como eu criar um campo à parte, né? Então, aqui o balé clássico, a gente tem muito
essa relação da arte ligada à estética, ao belo, né? E não ao confronto. E aí, quando a gente confronta, vem aquela relação. Isso não é o normal. Então, por isso que a gente cai nesse. Vocês falaram de uma maneira muito boa do contemporâneo, né? A princípio, a gente pensa, aí é revolução. E aí cai num lugar que você fala, não, não era. Porque a tendência da nossa é acomodar as coisas que estão em movimento, né? Então hoje o meu maior cuidado, assim, é tentar não me acomodar num lugar e tentar não acomodar esses pensamentos. Então é isso agora. Então só para vocês entenderem essa maluquice que eu estou falando, porque hoje está muito relacionado assim, ó, dança de salão tradicional e dança de salão contemporânea, tá? Eu não acredito nessa ideia, porque eu estou colocando de novo em caixas. Então, assim, agora eu sou revolucionária e agora eu vou dançar dança de salão contemporânea. Não que as ideias não sejam boas, mas quando eu me acomodo numa caixa, eu não me permito continuar esse movimento que eu estou dentro da caixa. Não cria o diálogo com o ambiente que precisa de uma Nossa, porque se a gente transformação, for né? olhar, né, o nosso ambiente, da nossa natureza está eterna transformação. Eterna transformação. Por que a gente acha que assim, não, agora eu cheguei nesse lugar, eu sei que, eu entendo um pouco por quê, porque nos contempla por um tempo. Você fala assim, bom, agora eu achei o meu lugar. Então eu saí, sei lá, de uma estrutura de balé clássico, fui para uma dança contemporânea. Aqui eu achei o meu lugar. Só que aí eu vou vendo que assim, opa, não era muito bem, porque assim, eu me acomodei durante um tempo. Agora eu preciso seguir. E esse seguir aqui É substituir, né? Parece que é substituir como se a gente estivesse se entendendo como um produto no meio, assim, né? Tipo, agora eu faço isso, eu sou eficiente nisso, sou reconhecida nisso, então vou lá. Aí, puf, não é bem isso. Mas o que não é, né? Não é porque nunca vai ser suficiente, não é na utilidade, não é nesse tipo de e aí é que eu volto a essa encontro, né? questão, perfeito isso, porque eu volto nessa questão da arte. Se a gente pensa na arte enquanto um produto, eu preciso me apresentar como um produto, porque eu tenho uma arte corporal, né? Então, assim, isso é muito delicado, isso é muito difícil nessa relação como artista, né? Então, assim, a gente tem isso, que é da humanidade isso, né? A gente tem que nomear, a gente tem que sempre colocar as coisas em caixas, né? Então, a gente tem essa relação binária, né? Um podcast que é o do Alma Masculina, que eu gosto muito de um episódio que ele justamente fala disso, né? Tudo no nosso mundo é em caixas, então é o binário, né? É o norte e o sul, o quente e frio. Comparação aqui, mas é isso, assim, ó. Por exemplo, a gente nem tem mais as estações do ano do jeito que elas eram. Não é verdade? A gente tinha um inverno que era inverno. Hoje não tem isso. No meio do inverno faz um calorão, no meio do calor faz um frio. Então, assim, só que o mundo é assim. Ou você é branco ou você é preto. Ou você é pobre ou você é rico. Né? Ou você é gordo ou você é magro. Ou você é homem ou você é mulher. Tudo que não é isso, tudo que não o anormal, né? Então, a gente tem essa tendência. Então, assim, eu tenho balé clássico, né? Ou eu tenho a dança contemporânea. E aí, se eu sou de um, eu não pertenço mais ao outro. Então, eu fazendo essa relação com a dança de salão, eu vejo muito claro isso. Então, tem essa ruptura, e agora eu danço, sei lá, dança de salão contemporânea. Né? Acabei de me incluir numa caixa, né? E o movimento da arte, eu não acredito, né? Humildemente falando, mas eu não acredito que seja isso, né? Realmente assim, não. Né? Eu posso até encontrar aqui um respiro, mas é só para eu me fortalecer, para eu continuar caminhando, né? Então, assim, e essa necessidade de a gente realmente, assim, poder se encaixar, né? O que eu sou, tá? Eu sou mulher, eu tenho que ser mulher, aí eu tenho que ser hétero ou bi, ou enfim, eu tenho que me definir em gênero, eu tenho que me definir em orientação sexual, eu tenho que me definir profissionalmente, né? Então eu sou
filha do fulano de tal, do fulano de tal, irmã do fulano de tal, eu sou profissional de... Porque se eu falar, eu trabalho com dança. Qual dança? Né? Então, olha como vão te colocando automaticamente em caixinhas. Uhum. Né? Nós somos definidos por faixas etárias. Olha quantas definições de vida, de classe social, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Vai dando um cansaço no corpo, assim, ai meu Deus, né? Mas por que eu falo isso? Porque a gente tem que entender qual é a nossa luta, né? A nossa luta é contra tudo isso, né? Que tá instaurado no nosso corpo, a gente carrega, né? Esse corpo que a gente habita. Então, só para saber assim, eu tô lutando contra, nem sei se é contra, mas eu tô lutando para quê? Tô lutando para sair desse lugar, eu tô lutando para quê? Porque senão a gente fica realmente, a gente transforma essa luta em busca, né? Que eu acho que é isso que a Ju falou. Então eu me acomodo aqui, achei um lugar. Porque eu fico só nessa eterna busca, né? Inspiradora. Que riqueza, Kate. Nossa, tô aqui. Ai, Não, tem maravilhoso, acho. Mas a gente tem que chegar concluir isso aqui. Tem muita coisa para falar, é mas muita coisa. Mas incrível. sabe o que eu tenho visto, assim, o principal? A gente tem onde procurar, a gente tem onde dialogar. Há um tempo atrás, não se falavam sobre essas questões, sabe? Eu só sinto que, assim, ó, os tapetes foram levantados. Tem um monte de sujeira ali embaixo, mas também tem coisas muito legais. Então, assim, é por isso que reverberam essas coisas na gente. Mas eu vejo o lado positivo de tudo isso é que agora a gente parece que está disposto a mexer. E eu acredito que, assim, ó, sem um. Aí também uma audácia minha de falar dessa forma, mas, assim, sem a gente chegar à pretensão de um ponto final, sabe? Claro que o fechamento de ideias é muito Ai, bacana, por favor. mas a gente não tem um ponto final, porque está girando, né? Está em movimento, né? Porque é exatamente isso, né? Esperar um ponto final é exatamente impor uma nova caixa, impor uma nova verticalização de conceitos, de ideias, de bom e melhor, de uma nova. Um ponto final vai gerar uma linha abissal, um limite, uma diferença. E não é isso, é fluido, né? É fluxo, é feminino, Hum, o futuro. exatamente. Perfeito. Perfeito. Nossa. É muita coisa, né? Transformador, gente, revolucionário. Kátia, muito obrigada por tudo que você trouxe com tanta profundidade de reflexão. Acho que foi, como sempre, a gente aprende muito aqui, né? Uma aula no melhor sentido que uma aula pode ter, te ouvir. E deixa os teus contatos, quem quiser saber mais de você, procurar sobre o teu trabalho, aonde que te Claro, encontra? né? Então, assim, eu é que tenho que agradecer. Na verdade, eu me sinto, acho que uma eterna aprendiz realmente desse olhar. Assim, o que eu tenho sentido mais gratificante nessa trajetória é encontrar quantas mulheres, de observar esses olhares múltiplos, né? Que estão tratando das mesmas questões, que primeiramente são as questões pessoais, né? A gente poder se rever enquanto mulher. Então, na verdade, eu agradeço a vocês, porque com certeza todo esse nosso diálogo fica reverberando muito, muito, muito no meu corpo, né? Então, eu aqui agradeço pelo convite e por essas trocas e esses diálogos, né? Então, assim, quem quiser, a gente tem a página do coletivo para quem quiser acessar e também fazer parte. Então, @coletivo.par. Pode procurar no Instagram, no Facebook. Também, quem quiser me procurar, tá como @KatiDicol, tudo junto, que é o meu sobrenome. Pode procurar lá. Lá eu coloco algumas questões, até um pouco dos resultados desse estudo da tese. E no coletivo a gente tenta diariamente colocar um conteúdo todas essas relações, né, do machismo, da heteronormatividade,
Caiu todo mundo? Caiu todo mundo, deu acho que 50 minutos. Eu acho que quanto mais você vai tendo visualização, ele vai liberando mais tempo. Vai aumentando. Eu avisei a Kate que foi o aplicativo que caiu para ela entrar. Nossa, tô. Ela dando os contatos dela, caiu. Daí ela entra mais para fazer essa despedida, encerramento. Uau. E ele não avisa, ele cai de repente, sabe? De repente ele pluft. E se ele avisasse, eu teria como, né, cortar antes. Aí, Catiusca, desculpa, o aplicativo não avisa quanto tempo que... Eu acho que quanto mais a gente vai publicando e tendo visualização, ele vai liberando mais tempo. Mas ele não me avisa quanto tempo deu. Então, é isso. Eu acho que você podia fazer esse fechamento, né? E a gente encerra. Então, é só esse agradecimento mesmo, que há um tempo atrás... Sim. Então, o quanto é importante essas ferramentas que estão sendo utilizadas, né? Então, os podcasts, as lives, isso tudo tem ajudado muito. Eu sinto principalmente a união dessas ideias, né? É só gratidão por poder conversar com vocês. Então, assim, para quem quiser procurar ali meu Instagram, é @katdicol, é tudo junto, tá? Meu nome e meu sobrenome. E também para quem quiser acessar a página do coletivo.par, ali a gente tem várias reflexões, a gente faz lives semanais também. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Paula, obrigada, Catiusca, obrigada, Ladeira Bausch. Amei esse nome. Amei. Um beijo, fiquem bem, bom final de semana. Beijinho. Obrigada, meninas, obrigada mesmo. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.